Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem que vai transformar o seu coração, vai aquecer a sua alma e vai trazer esperança para a sua vida financeira, para a sua mesa, para a sua família. Porque talvez você já tenha passado pela dor de abrir os olhos de manhã e não saber como iria colocar o alimento sobre a mesa. Talvez já tenha olhado para os armários e a geladeira vazios, talvez já tenha sentido aquela dor de ver os filhos pedirem comida e não ter o que oferecer, ou talvez esteja agora mesmo vivendo essa luta silenciosa, onde a escassez parece ser uma sombra constante na sua casa. Eu quero te dizer que essa palavra não chegou até você por acaso, não foi um algoritmo que trouxe você até aqui, foi a mão de Deus que te guiou, porque hoje Ele quer te lembrar de algo poderoso. Você serve a um Deus que é Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que nunca abandona os seus filhos e que promete que o pão de cada dia jamais faltará. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Ele disse: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje." Essa frase curta carrega um oceano de significados. O pão não representa apenas o alimento físico, mas a provisão completa de Deus. Representa sustento, cuidado, provisão diária, aquilo que o Senhor garante para os que confiam em Ele. Ele não disse: "Talvez eu dê", Ele disse: "Peçam ao Pai o pão de cada dia." Isso significa que existe uma promessa de provisão diária sobre sua vida. Talvez você esteja pensando: "Mas eu já orei tantas vezes e nada aconteceu, continuo com dificuldades, continuo sem ver o milagre." Eu quero que você entenda algo: Deus não se atrasa, Ele não se esquece de você, mas o tempo dele é perfeito, e muitas vezes o que Ele está fazendo é nos ensinar a depender dele, a confiar mesmo quando não vemos, a crer mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar contra nós. Hoje eu quero conduzir você em uma oração para que nunca falte pão na sua mesa, mas antes de orarmos, eu preciso que você permita que essa palavra entre no seu coração, porque a oração não é apenas repetição de palavras, a oração é um canal direto entre você e o Pai, é quando o invisível se torna real, é quando o impossível se torna possível. Então se prepare, porque Deus vai tocar você através desta mensagem. Eu quero que você pense agora em todos os momentos da sua vida em que parecia que não havia saída, mas algo aconteceu e a solução veio. Pode ter sido uma cesta básica que chegou de repente, pode ter sido um amigo que te ajudou sem você pedir, pode ter sido uma oportunidade inesperada de trabalho, pode ter sido até mesmo um milagre inexplicável, mas o pão chegou. Isso não foi sorte, isso foi o cuidado de Deus. Ele já fez antes e Ele pode fazer de novo. Por isso, não permita que a dúvida roube sua fé, não permita que o medo silencie sua confiança. A promessa de Deus é clara: "Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão." Salmo 37. Essa é a palavra que você precisa guardar no coração hoje. Agora imagine comigo, você acordando todos os dias com a certeza de que a provisão virá. Você abrindo sua geladeira e nunca mais vendo vazio, mas sempre tendo o suficiente para sua família. Você olhando para seus filhos e vendo neles o sorriso da satisfação, o brilho nos olhos de quem não passa necessidade. Isso é possível porque Deus não falha. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E hoje Ele está lembrando você dessa promessa. Talvez você esteja vivendo um momento de vergonha, talvez precise depender da ajuda de outros e isso tem te ferido, mas eu quero que você saiba que até mesmo nisso Deus está te sustentando. Não se sinta pequeno por precisar de ajuda, porque muitas vezes o socorro que chega através das mãos de alguém é o próprio Deus usando aquela pessoa como instrumento. Mas eu declaro que esse tempo de escassez está chegando ao fim. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre sua vida que portas se abrirão, que novas oportunidades virão, que aquilo que parecia travado começará a se mover, e você verá com seus próprios olhos o milagre da provisão. Eu sei que você precisa dessa oração, eu sei que você precisa desse renovo, e eu quero que você não apenas ouça, mas participe comigo. Porque quando dois ou mais concordam em oração, algo acontece no mundo espiritual. Então, onde quer que você esteja, se puder feche seus olhos e entregue esse momento nas mãos de Deus. Pai amado, eu coloco agora diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Senhor, quantos estão sofrendo, quantos estão angustiados sem saber como alimentar sua família. Mas Tu és o Deus que abre caminhos no deserto, Tu és o Deus que fez chover maná no meio do nada, Tu és o Deus que multiplicou os pães e os peixes, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, eu oro agora pedindo, nunca deixe faltar o pão na mesa dessa pessoa. Que haja fartura, que haja abundância, que haja provisão sobrenatural. Que essa cozinha seja transformada em um lugar de milagres, que essa casa seja conhecida como um lar abençoado, onde sempre haverá alimento, alegria e gratidão. Eu oro também para que portas de emprego sejam abertas, para que oportunidades surjam, para que dívidas sejam quitadas e para que haja paz financeira. Em nome de Jesus, eu declaro,
não vai faltar pão na sua mesa, não vai faltar alimento para sua família, não vai faltar o cuidado de Deus sobre sua vida. Amém. Se você fez essa oração comigo, declare agora nos comentários: não vai faltar pão na minha mesa. Escreva isso como um ato de fé, escreva isso como uma profecia sobre a sua vida. E não se esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar essa mensagem com alguém que também precisa ouvir que Deus é fiel e que a provisão virá. O que você está recebendo aqui não é apenas uma oração, é uma chave espiritual para destravar a abundância de Deus na sua vida. Então permaneça comigo até o final deste vídeo, porque ainda vamos mergulhar mais fundo nessa promessa e eu vou conduzir você em momentos de oração que vão mudar sua história financeira. Porque eu creio que a partir de hoje, a sua mesa será farta, a sua geladeira será cheia e o seu coração será grato. Muitas vezes, quando falamos sobre provisão, sobre não faltar pão em nossa mesa, algumas pessoas imediatamente pensam que estamos falando apenas de dinheiro. Mas eu quero que você entenda algo mais profundo. A provisão de Deus não se limita ao financeiro. Ela se estende ao espiritual, ao emocional, ao físico e ao material. O pão na mesa é também a paz no coração, é o amor na família, é a presença de Deus em cada detalhe da vida. Há pessoas que têm uma mesa farta de alimentos, mas vivem em escassez emocional, porque não têm comunhão em casa, não têm alegria, não têm esperança. Mas há também aqueles que, mesmo em simplicidade, vivem em abundância porque têm o pão da vida, Jesus Cristo. Por isso, quando falamos em oração para nunca faltar pão, estamos dizendo: Senhor, que nunca falte o alimento físico, mas que nunca falte também tua presença, tua palavra, tua paz. Porque o alimento supre o corpo, mas a tua presença supre a alma. E se temos Jesus, temos tudo o que precisamos. Lembre-se de quando Jesus multiplicou os pães e peixes. A multidão estava faminta, em um lugar deserto, não havia mercado, não havia recursos, mas Jesus não viu a escassez como obstáculo. Ele olhou para o pouco, agradeceu ao Pai e o pouco se transformou em muito. Aquele milagre nos mostra duas verdades espirituais. Primeiro, que a gratidão é uma chave poderosa para a provisão. Segundo, que o pouco nas mãos de Deus sempre será suficiente. Talvez você olhe para sua casa e diga: Senhor, eu só tenho isso, é tão pouco. Mas saiba que quando você entrega o pouco a Ele, o céu se abre e a multiplicação acontece. E talvez você pergunte: mas por que parece que eu nunca consigo ver essa multiplicação? Eu quero que você entenda que a fé é como uma semente. Você planta, rega, espera e, no tempo certo, a colheita vem. A colheita não acontece no mesmo dia em que você planta, mas a promessa é que ela virá. E se você permanecer fiel, se continuar confiando, você verá o pão sendo multiplicado na sua mesa. Eu quero que você imagine algo comigo, você abrindo sua porta todos os dias e vendo a bondade de Deus entrando. Imagine pessoas sendo levantadas para abençoar sua vida. Imagine oportunidades batendo à sua porta. Imagine os céus liberando sobre você a provisão que parecia travada. Essa é a promessa de Deus para quem confia nele. E hoje eu declaro que isso não é apenas um sonho distante, mas uma realidade que você pode viver. Agora eu quero compartilhar algo poderoso com você. A história de Elias e a viúva de Sarepta. A Bíblia nos conta que havia uma grande seca naquela região, e a viúva estava prestes a comer a última refeição com seu filho antes de morrer. Mas Deus enviou Elias até ela, e por meio da obediência dela em repartir o pouco que tinha, o milagre aconteceu. A farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou até que a seca terminasse. Isso nos ensina que, mesmo em tempos de crise, mesmo quando parece que não há saída, Deus tem poder para sustentar os seus filhos. Ele não precisa de abundância para agir, ele precisa apenas da sua confiança. Talvez você esteja no seu último punhado de farinha, no seu último fio de azeite. Talvez sinta que já tentou de tudo e não há mais esperança. Mas assim como Deus visitou aquela viúva, Ele está visitando a sua casa hoje. E eu declaro em nome de Jesus, a farinha não vai acabar, o azeite não vai faltar, o pão não vai desaparecer da sua mesa. O mesmo Deus que sustentou Elias e aquela viúva é o mesmo que cuida de você agora. E eu quero que neste momento você se levante em fé. Sim, você precisa se levantar em fé. Porque não é apenas sobre ouvir uma oração, é sobre crer, é sobre declarar, é sobre se posicionar. O milagre começa quando você acredita. Se a viúva tivesse dito não posso, é pouco demais, o milagre não teria acontecido. Mas porque ela acreditou na palavra do profeta e obedeceu, a provisão veio. E hoje eu quero que você escolha acreditar nesta palavra. Feche seus olhos agora e ore comigo. Senhor, eu sei que Tu és fiel. Eu sei que o Senhor nunca abandona os seus filhos.
Hoje eu coloco diante de ti o pouco que eu tenho. Eu entrego em tuas mãos minha vida, minhas finanças, minha família, minha mesa. Eu oro para que nunca falte o pão, nunca falte o alimento, nunca falte a provisão. Que assim como a farinha não acabou e o azeite não faltou, eu viva esse milagre na minha casa. Que minha mesa seja farta, que minha família seja suprida, e que eu possa testemunhar que o Senhor é o Deus da provisão. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, escreva agora nos comentários: Senhor, nunca deixes faltar o pão na minha mesa. Essa é a sua declaração de fé. Não deixe para depois, escreva agora. E aproveite para se inscrever no canal, porque todos os dias eu trago mensagens e orações que vão edificar sua vida e fortalecer sua fé. Eu sinto no meu coração que Deus está tocando você enquanto ouve essas palavras. Talvez lágrimas estejam caindo dos seus olhos, talvez um peso esteja sendo tirado da sua alma. Isso é o Espírito Santo confirmando que esta mensagem é para você. Não resista, permita-se sentir a presença de Deus. Porque o que Ele está fazendo é mais do que uma promessa de alimento físico, Ele está restaurando a sua fé, Ele está trazendo paz ao seu coração. E eu quero que você pense em algo importante. Quando Deus te abençoar, quando sua mesa estiver farta, quando você viver a abundância, não esqueça de ser grato e de repartir. Porque muitas vezes o milagre que você precisa está em ser resposta para a oração de alguém. Quando você abençoa outra pessoa, você se torna instrumento do milagre, e o fluxo de provisão nunca para. A viúva de Sarepta repartiu e, por isso, experimentou o sustento contínuo. Gratidão e generosidade são chaves que mantêm o pão sempre presente na mesa. Agora, imagine daqui a alguns meses você olhando para trás e lembrando de como hoje parecia impossível. Imagine você testemunhando que portas se abriram, que oportunidades surgiram, que o alimento nunca faltou. Você vai dizer: foi o Senhor quem fez isso. Porque o milagre que Deus fará será tão grande que não haverá outra explicação. Por isso, permaneça até o fim deste vídeo, porque ainda vamos orar mais. E se você acredita que essa palavra é para você, compartilhe este vídeo agora mesmo com alguém que também precisa ouvir. Talvez essa pessoa esteja passando por lutas que você nem imagina, e através do seu compartilhamento, Deus pode responder à oração dela. Eu declaro sobre sua vida que esta será uma nova estação. Uma estação de fartura, de abundância, de provisão. Uma estação em que você viverá o Salmo 23 de uma forma real. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E quando a palavra diz nada me faltará, isso inclui o pão, inclui a provisão, inclui cada detalhe da sua vida. Agora, antes de continuarmos a próxima oração, eu quero que você responda aqui nos comentários: de qual cidade você está me assistindo? Porque eu quero orar especificamente pela sua vida e pela sua cidade. Sim, eu quero levantar um clamor por cada lugar representado aqui.